Portugal financiou-se ontem ao custo mais baixo desde novembro de 2010. A dívida pública portuguesa voltou a ser atrativa para os investidores? Bem, a dívida pública portuguesa já tem vindo a ser atrativa desde algum tempo esta parte. Se não vejamos, por exemplo, nos 2 anos, as yields portuguesas há 6 meses atrás estavam na casa dos 15,5% e agora estão na casa dos 7%. Por isso, toda a questão reputacional que vem sendo falada e que efetivamente existe por parte das instituições europeias, um olhar positivo perante Portugal e perante o trabalho que tem sido feito, tem tido algumas repercussões na evolução das yields portuguesas, não é? Depois também há aqui alguns pontos que talvez importe falar ainda. Há 6 meses, há 7 meses, havia ainda o fantasma de, por exemplo, um PSI para Portugal. Neste momento esse cenário está claramente posto de parte, pelo menos nos próximos 2 anos. Por isso, há aqui vários pontos que têm sido positivos para Portugal. Mesmo a existir, por exemplo, uma revisão do PIB a 2013, ela acontecerá principalmente em virtude de fatores externos à economia portuguesa e não só pelo desempenho da economia portuguesa como um todo. Por isso, penso que temos aqui boas perspectivas para a curva portuguesa. Assim, é expectável que estes custos de financiamento continuem a baixar progressivamente? Penso que é expectável que possam continuar a reduzir-se, principalmente no curto prazo e em maturidades mais curtas. Se não vejamos, por exemplo, os bilhetes do Tesouro, que é onde nós temos estado a emitir, têm vindo progressivamente a sair com taxas mais reduzidas e neste momento tivemos aqui um driver de curto prazo e que em princípio se vai manter por algum tempo, teve a ver com o facto da descida das taxas por parte do BCE, nomeadamente as taxas de reserva. Isto tem implicações nomeadamente na gestão de tesouraria da Banca Europeia, sendo que as reservas agora são remuneradas a zero e havendo estes instrumentos que têm um risco muito reduzido, e podemos olhar, por exemplo, para o caso da Grécia. No caso da Grécia, todas as perdas que foram imputadas a investidores foram apenas em dívida de obrigações do Tesouro, denominadas sob a lei grega, e não em bilhetes do Tesouro, ou seja, todos os investidores que estiveram investidos em bilhetes de Tesouro gregos até o momento não tiveram quaisquer perdas. Por isso acaba por ser aqui um investimento de curto prazo bastante atrativo para as desks de money market dos vários bancos europeus. Em relação ao mercado acionista norte-americano, o último inquérito do Bank of America revela que os gestores de fundos estão a reduzir a aposta nas ações norte-americanas. As perspectivas já não são tão positivas ou são negativas para o mercado acionista dos Estados Unidos? Eu não diria negativas, diria talvez menos positivas. Se não vejamos, quando olhamos para os principais índices acionistas, ou, por exemplo, o S&P 500 já valorizou 9% desde o princípio do ano, o Eurostoxx 50, o principal índice da Europa, está negativo 1% ou zeros, e, por exemplo, a China aí já tem umas valorizações mais interessantes, mas intermédias entre a Europa e os Estados Unidos. Se juntarmos a isso, por exemplo, a forte valorização do dólar contra as principais moedas, vemos que investidores não domésticos tiveram fortes valorizações das suas carteiras em ações dos Estados Unidos e poderá estar na altura de fazer algum profit taking, nomeadamente, e também se olharmos que estamos na época de verão e em que normalmente a liquidez é menor, os investidores tendem a resguardar-se um pouco mais em liquidez ou procurar nomeadamente outros ativos. Penso que aqui os emergentes, nomeadamente a China, poderá ser para onde estes investidores estão a canalizar os seus investimentos e, por exemplo, eu diria que temos a China que se tem mostrado ativa na implementação da sua política monetária, com reduções de taxa, com reduções de reservas para os bancos e, como tal, pode ser um dos pontos interessantes, senão também, por exemplo, relativamente às perspectivas de crescimento económico. O FMI veio agora ainda muito recentemente com as perspectivas e estamos a falar de
de estes países emergentes crescerem este ano e no próximo na casa dos 5%, o que são claramente perspectivas mais animadoras do que para os Estados Unidos. Relativamente à earnings season que estamos a viver, os resultados têm estado a ser interessantes, com um crescimento de resultados face aos trimestres anteriores, mas espera-se que no próximo trimestre, por exemplo, a taxa de crescimento de resultados não seja tão interessante como a deste trimestre. Por isso pode haver aqui efetivamente uma realocação dos investimentos para outras geografias.